Irmãos, nós na semana passada, vocês estão me ouvindo? Tá, obrigado. Na semana passada, nós falamos sobre a identidade cristã e nós lemos lá em 2 Pedro, o apóstolo falando que nós temos tudo o que nós precisamos e somos participantes da natureza divina. Falamos que, como cristãos, como é a intenção da palavra, a origem da palavra, a palavra cristão é um diminutivo de Cristo. Nós somos pequenos cristos e somos uma espécie de vitrine pelo qual o mundo enxerga a Cristo. Então, se o mundo quer enxergar a Cristo, tem que ser através dos cristãos, através da nossa vida. E você sabe que nós precisamos, os comerciantes constantemente eles atualizam as suas vitrines, não é? Da mesma forma, nós precisamos estar repaginando a nossa vida para que as pessoas possam cada vez mais e com mais clareza enxergar Cristo através das nossas vidas. A igreja contemporânea, ela gosta assim de exaltar, de até idolatrar, o que seria um pecado, pessoas que fazem atos notáveis em favor de Cristo. Todos nós gostamos e elogiamos e apreciamos um cristão que faz alguma coisa importante no reino de Deus. E o ponto da mensagem hoje é o seguinte: esse cristão pode ser você. Você não tem que necessariamente passar a sua vida admirando outros, mas você tem que assumir para si, chamar para si essa condição de ser um crente notável, de ser um cristão cuja vitrine seja atraente para as pessoas que estão no mundo. E eu gostaria de falar com vocês nesta manhã sobre isso, usando um trecho bastante conhecido e já pregado aqui muitas vezes, que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Marcos capítulo 9, verso 42. Se você puder abrir a sua Bíblia, nós vamos meditar por alguns instantes nesse trecho da Palavra de Deus. A Palavra de Deus nos diz assim, Marcos 9, a partir do verso 42. 9:42. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o seu fogo não se apaga. Cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Então, esse trecho ele é bastante desafiador para nós. Jesus
está tendo uma conversa e ensinando alguns princípios. Ele está com uma congregação, um grupo, uma audiência, vamos dizer, mista. Ele tem algumas pessoas que estão ali que ainda não sabem se devem crer nele, mas tem os seus discípulos, aqueles que tornariam seus apóstolos, estão ali também. Então Jesus está falando para esse grupo e ele começa de uma maneira mais geral, depois ele vai entrando no específico. Ele começa assim no verso 42: se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Jesus chama os que creem nele de pequeninos, os pequeninos que creem em mim. E essa é uma realidade bem diferente do mundo em que nós vivemos. O mundo que nós vivemos exalta justamente o contrário, né? Exalta o que é maioral, valoriza quem é bem sucedido, promove a hierarquia social. Você deve subir na hierarquia social. Mas o reino de Deus é exatamente essa contracultura, e Jesus chama de os pequeninos que creem em mim. Então, assim, o seguidor de Jesus precisa se esvaziar. A condição de cristão é o humilhar-se, é o ser insignificante na presença de Jesus, porque o significante é o Senhor Jesus. E quem segue a Jesus e é cristão, vive na dependência dele. E ele fala assim: olha, se alguém fizer um pequenino, um desses que creem em mim, tropeçar ou pecar, se você quiser, lá em Mateus ele fala em pecar. Se alguém fizer um dos que creem em mim, um desses pequeninos que creem em mim pecar, seria melhor você pendurar uma pedra de moinho e se afogar. Você pensa assim, você fala: nossa, será que tem alguma coisa que pode ser pior do que amarrar uma pedra no pescoço e se lançar ao mar? Mas tem. Seria melhor fazer isso, se afogar, porque tem algo ainda pior, que é o inferno. E é isso que Jesus está trazendo os pecadores para essa realidade que é do pecado, né? Então no verso 43 ele começa a falar sobre as mãos, sobre os pés e sobre os olhos. Se algum desses membros do seu corpo te fizer pecar, então é melhor você amputá-lo, porque é melhor entrar fragilizado no reino de Deus, faltando uma dessas peças, do que ir inteirinho para o inferno. E Jesus repete isso, que o inferno ele tem um fogo constante, que nunca se extingue, nunca se apaga, nunca morre. Então, Jesus está dizendo: olha, tem alguma coisa que é muito, muito terrível. O pecado é uma coisa muito séria. Nós não podemos minimizar a seriedade do pecado nunca. Em sã consciência, ninguém jamais pensou, creio eu, em amputar um dos seus membros por causa do seu pecado, né? Quem fizer isso talvez não esteja no nosso raciocínio são, né? Estaria sendo um desajuste muito grande. E estas palavras de Jesus é como ele querendo chacoalhar cada um dos seus ouvintes, dizendo: olha, presta atenção, o pecado é sério, o pecado é muito sério. E Jesus repete 3 vezes sobre o amputar um membro, porque é menos ruim do que ser lançado no inferno, onde o verme do inferno não morre e o fogo não se apaga. Mas o inferno, e a palavra de Deus ela fala muito sério sobre o inferno, não é só um lugar, um ambiente ruim. O problema é que o inferno
E é aí que a gente tem que se preocupar, é que nesse ambiente ruim, é um lugar de tormento. É um lugar de tormento. Então, se você for comigo aí um pouquinho mais adiante em Lucas, né? Em Lucas ele vai falar um pouco sobre essa questão. Deixa eu ver se eu acho aqui. Lucas, acho que é 12. A parábola do rico insensato. Lucas capítulo 12. Você acha que conhece a história, né? Que tinha o pobre chamado Lázaro e rico. E o Lázaro vivia mendigando as migalhas do rico. E aconteceu na história aqui que Jesus está contando, que os dois morreram e foram para o céu. O Lázaro, o mendigo, estava no seio de Abraão, e o rico foi para o inferno. Não porque ele era rico, ele foi para o inferno porque ele levava uma vida desregrada. E chega uma hora que ele não aguenta mais ficar lá no inferno, tá certo? E ele começa a mendigar, ele começa a pedir para o Senhor para que o Abraão molhasse o dedo na água e só tocasse na língua dele. Ele não estava pedindo nem um copo de água. Alguma coisa estava tão ruim, que um dedo molhado para ele já servia. Tal era o tormento que ele vivia ali. E ele tenta dialogar com o Senhor. O Senhor falou: olha, sinto muito, nós não temos como passar daqui para aí. E ele fala: então peça para que avisem os meus irmãos. De novo ele leva uma negativa: olha, seus irmãos têm a lei e os profetas. E ele fica desolado, né? Ele está numa situação que Jesus está contando que é irreversível. E o problema dele é o tormento. A preocupação dele é o tormento. O lugar é insuportável. Então o inferno, e Jesus aqui nesse trecho aqui de Marcos, ele está falando, está repetindo sobre o inferno, é que ele não é apenas um lugar ruim, mas é um lugar insuportável em que os pecadores vão ter que conviver pela eternidade. E se existe um motivo por que a gente deve temer o inferno, é que é um lugar de tormento e tormento eterno. Você não teme um lugar como este? Por que nós não tememos o inferno e continuamos a insistir nos nossos pecados? E não tememos fugir desse ambiente? Nós precisamos tentar ouvir o que Jesus está falando. O pecado é sério. E o pior dos piores é o inferno. E hoje já tem cristão já descartando a existência do inferno. Mas eu imagino que para se descartar a existência do inferno, como alguns cristãos já estão dizendo, você precisa de uma borracha e apagar umas linhas da Bíblia, o que não seria possível, admissível, né? Tendo dito isso, tendo alertado, tendo falado desses perigos todos, Jesus passa a falar para os seus discípulos, e que são os versos 49 e 50, e aí eu quero me deter um pouco com você. Jesus passa a falar para os seus discípulos: cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixa de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Cada um será salgado
com fogo. Esse verso é mais difícil e nós vamos pular para o 50. Depois eu volto no 49, tá certo? Porque o verso 50 vai ajudar a gente a entender o 49. Jesus dá umas dicas lá no verso 50 que nos facilitam entender o que ele fala no 49. Então ele fala assim no verso 50: o sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? O sal, ele tem as suas propriedades, e você sabe disso. E uma das propriedades é o salgar os alimentos. A gente sempre fala daquela frase: nossa, isso aqui está parecendo comida de hospital. Por quê? Não tem o sal, é insípido, né? E assim, se o sal perder o seu sabor, Jesus está falando que ele perde a sua finalidade. Como restaurar o sabor do sal? Não tem como a gente retornar, fazer algum... Não adianta misturar sal com sal, que o sal insípido continua sendo insípido, ele não salga mais. E Jesus, certa vez, ele fala assim: ó, vocês são o sal da terra, vós sois o sal da terra. E se o sal perde a sua salinidade, ele perdeu a sua razão de existir, ele perdeu a sua finalidade. E se nós, como cristãos, devemos ser sal para temperar a terra, e perdemos a salinidade, nós perdemos a razão de ser cristãos. Então nós precisamos cuidar dessa propriedade de salgar. E Jesus já fala aqui de cara: se perder a salinidade, perdeu, não serve para mais nada. Muito bem. Nós falamos no domingo passado numa linguagem semelhante, né, que o cristão é a vitrine para mostrar Cristo ao mundo. Aqui, numa outra linguagem figurada, o cristão é o sal para temperar, para atingir, para salgar o ambiente em que ele vive. Muito bem, com isso a gente já pode pensar justamente o que Jesus fala aqui: tenham sal em vocês mesmos, tenham sal em vocês mesmos, tenham salinidade em vocês mesmos, tenham essa propriedade de salgar em vocês mesmos. Então, com isso aqui a gente já pode voltar para o verso 49, que é o verso difícil da passagem, certo? No verso 19, ele é difícil porque ele fala assim: cada um será salgado com fogo. Nós sabemos que o fogo não tem capacidade, propriedade nenhuma para salgar o sal. Então nós não estamos aqui discutindo propriedade química, seja do sal, seja do fogo. Nós já ouvimos aqui que, pelo que ele diz aqui, cada um será salgado. Então ele está falando de pessoas, é uma linguagem figurada que ele está usando aqui, tá certo? E ele fala que cada um será salgado pelo fogo. Então cada cristão que é sal da terra será salgado pelo fogo. Então nós já sabemos que na primeira parte do verso 49, quando ele fala cada um será salgado, ele está falando que os cristãos terão as suas propriedades de influenciar, de se apresentar Cristo ao mundo potencializadas. E essas propriedades de potencializar e mostrar a pessoa de Cristo, ela ocorre pelo fogo. E lembre-se, nós estamos falando que o fogo, nós estamos falando que essa passagem é uma passagem figurada. E assim como o sal é uma linguagem figurada para o cristão, o fogo também é uma linguagem figurada. Mas o nosso desafio é descobrir que fogo que ele está falando aqui. A Bíblia fala de diversos fogos. A Bíblia fala do fogo que destrói o pecado,
Foi o fogo que destruiu Sodoma e Gomorra e aniquilou com a cidade. A Bíblia fala do fogo que destrói a idolatria, e nós vemos o fogo que desceu quando Elias contendia com os profetas de Baal e construíram lá um altar, e o Elias ainda provocava: bota mais madeira, põe água em volta, molha o negócio aí. E o fogo veio, comeu tudo, o sacrifício, o fogo e as pedras. Então o fogo tem essa capacidade também com a idolatria. O fogo também atinge a nós cristãos. A palavra de Deus diz que cada um de nós, as nossas obras serão julgadas como que passando pelo fogo. E dentro do fogo tem o que é feno, tem o que é palha, tem o que é madeira, tem o que é prata e tem o que é ouro. E as nossas obras vão passar pelo fogo e vai sobrar só aquilo que vai ser depurado. E o meu temor, amados, eu não sei o seu, o meu temor é que vai dar um fogaréu quando eu passar ali. Eu tenho medo desse fogaréu, porque tem muita coisa que eu faço que não vai passar pela obra do fogo. Tem outras que eu faço que ainda vão precisar de purificação. Então nós temos esse fogo que abrange as obras do cristão. Mas aqui, nesse trecho especificamente, ele está falando do fogo que, creio eu, seja o fogo do Espírito Santo. O Espírito Santo é capaz de salgar a minha vida, a sua vida. É esse o fogo que modifica, que potencializa a vida do cristão. Lá em Atos 2, quando eles estavam orando no Pentecoste, o Espírito Santo desceu sobre eles como uma língua de fogo. Eles foram potencializados. Eles foram energizados espiritualmente. Eles passaram a ter uma força espiritual tremenda. Ninguém mais conseguiu controlar aqueles homens. Por quê? Por causa da presença do Espírito Santo. Então eu entendo que esse verso, quando ele fala aqui, cada um será salgado com fogo, o meu entendimento aqui é esse, que cada cristão vai ser potencializado pelo Espírito Santo. E se você pega, nós temos várias passagens na Bíblia que falam disso, né? Nós temos, por exemplo, passagens que falam da santificação, né? O Espírito Santo nos santifica, né? Ele fala numa passagem assim, o apóstolo Paulo fala assim: por causa da graça que Deus me deu de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de pregar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Então, uma forma do Espírito Santo queimar o nosso espírito é com a santificação, é colocando dentro de nós as marcas de Cristo, as características de Cristo. Também ele fala sobre o Espírito Santo que nos orienta, que nos guia para onde nós devemos ir. Então ele diz assim, Paulo também: se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. E aí vem essa coisa do fogo que depura as nossas obras, né? Se de fato o nosso caminho, o nosso Google Map é o Espírito Santo, se é Ele que está conduzindo os nossos caminhos como cristãos, né?
Mas também o Espírito Santo, ele potencializa de uma maneira especial. Eu queria ler com vocês lá em Miqueias. Se você abrir comigo lá em Miqueias, capítulo 3, verso 8, tem um verso aqui, é um verso muito rico. Ele diz assim, Miqueias capítulo 3, no verso 8, sobre potencializar, né? O profeta fala assim: quanto a mim, graças ao poder do Espírito Santo, estou cheio de força e de justiça, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Então esse verso está dizendo, o profeta está dizendo que ele está cheio de força e de justiça pelo Espírito do Senhor. Sabe o que acontece quando nós somos potencializados pelo Espírito do Senhor? Aquelas mãos que ele falou, se a tua mão te leva a pecar, amputa. Essa mão vai começar a deixar de fazer as obras repugnantes que nos fazem pecar, e essas mãos vão ser aplicadas nas obras de Deus, na caridade, na esmola. Lembra de Dorcas, lá no livro de Atos, uma viúva? E ela era identificada porque ele fala lá no livro de Atos, ela dedicava-se à prática de boas obras e esmolas. E quando ela morreu, as viúvas que ela assistia, todo mundo ficou pedindo para Pedro, nós não podemos ficar sem ela não podia ter morrido. A vitrine, as obras de Cristo nas mãos de Dorcas. E quando o Espírito Santo nos potencializa, nós não precisamos amputar as nossas mãos para entrar maneta no reino de Deus, mas as nossas mãos têm que produzir o resultado do Espírito Santo que está em nós. Você quer mais do Espírito Santo? Eu quero mais. Eu quero mais. Ou nós vamos ficar procurando por aí se tem algum lugar que ofereça mais do que o que nós temos. Como nós lemos no domingo passado, lá em 2 Pedro, nós temos a nossa natureza divina, e Pedro fala, nós temos tudo o que necessitamos. Temos tudo o que necessitamos para uma vida de piedade e de devoção. Se nós temos tudo o que nós precisamos, que é uma vida de piedade e devoção, se nós temos a natureza divina, e se nós temos o Espírito Santo para nos potencializar, o problema não está no divino, o problema está na nossa maneira de lidar com essas coisas dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração. E esse é o desafio que eu gostaria que você levasse para sua casa hoje, que nós tivéssemos isso diante de nós como igreja, que a gente possa repaginar a nossa vitrine e que as obras de Cristo possam ser vistas através da nossa vida. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós vimos como o Senhor é poderoso, como o Senhor é sábio, como o Senhor cuida de nós, como o Senhor nos capacita. Eu te peço, Senhor, que o Senhor derrame do teu Espírito sobre mim, sobre o teu povo aqui, Senhor. Que o teu Espírito mude as nossas vidas, Senhor. Que nós possamos te espelhar para o mundo que está nos assistindo, Senhor. Que possa se achegar a ti, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor,
Muda os equívocos da nossa cabeça, a nossa maneira de pensar. Muda o nosso estilo de vida, Senhor, para que possamos, ó Pai, viver essa realidade tão clara, Pai. E te pedimos, ó Pai, que o teu fogo salve a nossa vida. Pois em teu nome nós oramos, Jesus.